Boa noite, boa noite. Vamos chegando aqui. Mais uma live hoje. Vamos falar com o meu amigo aqui, Rodrigo. Rodrigo daqui a pouco tá entrando, pessoal. Na verdade ele já tá aqui, ó. Já vou dar um tchauzinho para ele. E daqui a pouco nós vamos começar o nosso bate-papo. Só deixa eu pegar aqui o comentário que eu perdi. Deixa eu fixar esse comentário aqui, que é o tema da nossa live de hoje com o Rodrigão, que ele já está aqui, o Rodrigo da Tropa de Gestores, e ele vai falar com a gente sobre a inteligência positiva, explore o seu potencial. Então já vamos começar aqui, a gente já bate um papo, né? Esse Rodrigão entrando... Rodrigão, tá aí? Deu certo? Opa, tá conectado. Olá, boa noite. Fala, Rodrigão, como que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora, falando com voz MC. Oh, mais uma vez, estamos aí, né? Essa parceria nossa. Oh, a minha barba ainda não chegou no seu patamar, ó, mas estamos lá, hein? Na luta. Tem que passar um produtinho aí. Não, mas tá bem, pô, tá bem. Tá tudo certo. E aí, meu amigo, como você tá? Tá tudo na paz, tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Seguimos aqui com bastante planejamento. Boa. Participei de uma inauguração nesse final de semana. Voltando às raízes, dei uma aula de treinamento funcional para um grupo bem legal. Cara, opa! Ensinar tá no sangue, né? Não tem jeito. Sim, não tem o quê, né? É só você... Às vezes a gente muda aí o foco um pouquinho, na verdade. Não o foco, mas a questão é ensinar outro, é você... passar conhecimento, que aí você vai descobrindo o propósito, vamos entender dessa forma, né? E aí depende do meio. Com certeza. Depende do meio. Às vezes é virtual, às vezes é aula, como a gente vai falar hoje aqui sobre inteligência positiva, como você faz suas consultorias e assim por diante. Com certeza. Show. E aí vamos crescendo, vamos fazendo, vamos mudando, vamos adaptando, né? Que nem sempre, por mais que você planeje, tem um fator externo também, né? Que não pode ser o único responsável, a gente tem que estar preparado para ele também. Mas sem causar um transtorno para nós, né? Tem que ser algo já previsível. Boa, boa, boa. Rodrigão, para a gente começar aqui, o pessoal está entrando aqui, né? Já temos algumas pessoas, já quebramos esse clima, já disfarçamos aqui, faz tempo que a gente não conversa, mas é mentira, a gente conversou pelo WhatsApp. Você acha que a gente marcou a live do nada, mas a gente faz aquela figuração aqui, aquela parte teatral. Estamos aqui. Parte teatral. Eu e o Yodinha aqui, né? O Baby Yoda ali do lado. Isso aí. Rodrigão, se apresenta pro pessoal aí, que hoje, né, você está aqui participando no meu canal, nessa live, lógico que você divulgou aí também, mas às vezes depende do público, ainda não te conhece. Nós fizemos uma live um tempo atrás e eu gostaria que você se apresentasse, como você chegou até o seu trajeto de hoje, que vai abordar esse tema aí como especialista da questão de inteligência positiva. Opa, vamos lá. Então, meu nome é Rodrigo, sou profissional de educação física por formação e um gestor por paixão, né? Administrador, gerenciando equipes, tudo isso já fazia parte do meu sangue quando a gente começou a trabalhar no quartel. Então, fui militar por muitos anos e coordenando as tropas a gente acaba aprendendo um pouco mais sobre como liderar, como estar à frente, como ser... Porque por mais que a pessoa fale, poxa, não, mas... E agora, assumir uma função de liderança, tenho que ser exemplo. Tudo bem, mas a gente tem as mesmas dificuldades. Todos temos dificuldades, né? Todos temos questões, temos dificuldades, às vezes temos até mais dúvidas do que, na verdade, respostas. Mas isso é bom, porque para uma pessoa que explora bastante, o aprendizado vai ficando melhor e eu sou um faminto por aprender cada vez mais. E aí cai na parte comportamental, porque quando eu falo de conduzir tropa, eu falo de pelo menos mais de 80 pessoas. Imagina jovens de 18 a 19 anos, cada um com um comportamento diferente. E aí, no meio do caminho, fiz educação física, comecei a atuar com as aulas. Então, aulas de treinamento funcional, boxe. E comecei a perceber o quanto isso influencia, o comportamento influencia no resultado das pessoas. Seja na pessoa que procurava a questão do emagrecimento, ou seja no atleta que a gente prepara, reproduz várias vezes uma técnica, mas no dia, efetivamente, no dia da competição, não consegue desempenhar com a mesma habilidade, o nervoso toma conta, e aí é onde entra justamente
esse tema que eu tenho me aprofundado um pouco mais da inteligência positiva e achei muito legal. Lembrando que inteligência positiva não é a positividade tóxica, são coisas completamente diferentes, né? Boa. Mas estamos aí nessa jornada agora e comportamento, administração, gestão, carreira, tá tudo correlacionado, não tem como desvencilhar uma coisa da outra. Boa, então você começou com essa questão de liderando as tropas, caiu na educação física também, ali dando aula para os seus clientes, entendeu? E uma pergunta, acho que ficou aí na sua mente, é como as pessoas chegam lá na hora e não reproduzem o que foi treinado e assim por diante. E isso também vem com um mix aí que pode ser ocasionado dentro da carreira, dentro de um viés profissional, de um gestor e etc. E aí você caiu nessa questão comportamental. Sim, como que algumas pessoas como que algumas pessoas conseguem chegar no resultado almejado? Por exemplo, eu tive alunos que emagreceram 70 quilos. Em compensação, pessoas que estão buscando emagrecer 4 quilos, às vezes têm muito mais dificuldade, né? Por questões comportamentais. Porque a pessoa que se propõe a emagrecer também 70 quilos, da pessoa que eu trabalhei, praticamente era o peso de 2 pessoas com a altura dela, com a estatura dela. Você entendeu? Então, é o que eu ia falar, saiu uma pessoa de dentro da outra. É isso, a pessoa tem 1,80 m, saiu 70 quilos dela, entendeu? Então ela emagreceu, mas emagrecer é diferente de perder peso. Ela perdeu com qualidade, ela entendeu as metas, tudo isso ficou claro, entendeu que o processo também não ia ser fácil, porque eu também deixo claro isso. Sim. E isso fez com que ela evitasse cair naqueles paradigmas de se auto-sabotar. Né? A sabotagem que acontece para muitas pessoas. Então, também é aquela questão pragmática de você colocar um prazo ruim para a pessoa. Olha, a gente vai emagrecer 70 quilos em 3 meses. Sim. Então, você acaba saindo da praticidade. A pessoa se frustra muito, né? Boa. Então, é isso. Boa, vamos começar, Rodrigão. Você falou aí da questão desse seu estudo hoje, questão do comportamento, da inteligência positiva e da diferença dessa inteligência positiva com a positividade tóxica. Qual que é a sua definição? Como que você explica isso para os seus clientes, para os seus alunos e para o nosso público que está aqui? Como você fazer essa diferença entre ser uma pessoa que tem inteligência positiva e a pessoa que tem uma positividade tóxica? A questão da positividade tóxica é aquela pessoa, não, tudo bem, e aí? Não, beleza, vai assim mesmo, vamos para cima, vamos para cima. Muitas pessoas buscam aquela motivação temporária. Ela age, ela inibe temporariamente os sabotadores das pessoas, ela trabalha com ferramentas, métodos até, que são mais exploratórios para aquele momento, mas efetivamente isso não consegue se permanecer por muito tempo. Vamos pensar em quantos cursos muitas pessoas participam, que sejam motivacionais, uma palestra, e a pessoa sai lá gritando, eu vou mudar o mundo! E beleza, desculpa, né, pessoal? É que eu sou um pouco animado, tá? Então a pessoa vem que eu vou mudar o mundo. Passa uma semana, ela não consegue nem fazer a dieta que ela tinha se proposto na segunda-feira. Então, ela sai com nível de positividade muito alto, mas ela não venceu as barreiras do que são os sabotadores, do que tem na questão do mindset dela, do fixo principalmente, né, que ela não consegue desenvolver. Já no caso da inteligência positiva, é o como ela trabalha o quociente de inteligência positiva em prol dela mesma. Então, as vertentes disso tudo acabam caindo justamente em como a mente dela é mais amiga do que inimiga. Entendeu? Boa. Então, só para ver se eu entendi aqui, o conceito, etc., essa positividade tóxica seria o bobo alegre, que eu chamo carinhosamente. É aquela pessoa, que está chovendo tá bom, se tá frio tá bom, se não tá frio também não tá bom, e ela vai nesse quesito. Tudo tá bom, tudo tá ótimo, morreu meu cachorro. Ou, por exemplo, o Rodrigão perdeu o cachorro dele. Veja o lado positivo disso. Não existe. É luto. Depois você vai recordar com saudades positivas. E a questão da inteligência positiva é o quanto a sua mente, os seus pensamentos, o seu mindset, que você disse, a mentalidade, né, te ajuda a encarar as situações do dia a dia. Que são situações que às vezes são frustrantes, não saem de acordo com o seu planejamento e etc. Seria mais ou menos esse caminho? Opa, está sem...
Travou aí, Rodrigão? Não estou te ouvindo. Ih, será que vai dar zica de novo? Semana passada tive um probleminha com o Instagram. Ah, agora consegui. Voltou? Boa. Voltou. Nossa, já fiquei aqui, meu. Deu uma bugada. Opa, de novo vai bugar. Semana passada já tive um probleminha com a Ana. Falei, nossa, vai dar uma zica de novo esse Instagram Não, aqui. conseguimos. Os robozinhos aí. Então, mas você ouviu alguma coisa que eu falei ou não, Rodrigão? Não, eu não consegui. A minha habilidade de leitura labial é muito complexa. Não, mas eu estava falando da questão, né, da positividade tóxica, que você deixou bem claro. Leve, e aí sobre isso. Aí sobre a inteligência, né, a questão da inteligência positiva é o quanto a pessoa tem pensamentos, estruturas, estratégias de pensamentos para lidar com as frustrações e com as situações problemáticas ou complexas do dia a dia. É mais ou menos esse caminho? Sim, boa. Muito bem direcionado. E assim, a questão da inteligência positiva, ela, como que eu posso exemplificar? Por exemplo, ela tem o sábio, vamos falar do nosso lado sábio, né? Tá. Não é aquela pessoa passiva ao extremo, porque muita gente confunde inteligência positiva com passividade. E na verdade, é a forma com que você reage para cada coisa. Porque tem gente, vamos pensar comigo, Betelli, tem muitas pessoas que, por exemplo, eu tenho minha caneta e ela cai. Beleza, eu simplesmente pego e sigo minha vida. Tem pessoas que a caneta cai e ela fala, não acredito, a caneta caiu, você viu que a caneta caiu? E ela perde um tempo precioso e energia, muitas vezes frustrada com aquilo. E isso tem vários fatores que eu creio até que a questão dos sabotadores, você vai se aprofundar com aquela profissional que teve problema, inclusive no Instagram. Isso. Né? Ela tá aqui, ela colocou aqui, o Instagram tá de zoeira com a gente. É a Ana. Depois eu vou remarcar com ela. Boa. Então, Ana, são justamente os sabotadores que fazem com que a gente perca o tempo, ou que a gente, por exemplo, o dominante, o principal que a gente tem dos 10 sabotadores, o crítico, ele critica a si mesmo, ele critica o outro e ele critica a situação. Então, o quanto que isso demanda de tempo? Por isso que os estudos, né, na questão da inteligência positiva já fazem uma referência em porcentagem. Então, no livro mesmo, né, que a gente faz a leitura, deixa eu ler o nome dele aqui, que o nome dele é um pouquinho difícil, tá? Eu procurei tentar ouvir a pronúncia em algum lugar desse nome, eu percebi que não é só um problema meu, as pessoas têm dificuldade. Chama Shizad Shamini, tá? Então, vou fazer uma merchan para ele, eu não conheço ele, mas esse daqui, tá vários pontos de leitura. Isso. Eu curto, né? Isso. Então, esses pontos, ele fez um estudo, e tem mais de 200 estudos realizados, e mais de 275 mil pessoas que participaram desses estudos. Então, ele coloca em porcentagem o quanto o quociente de inteligência positiva ele estaria no nível melhor. Então, o meu nível teria que estar trabalhando pelo menos a 75% e acima, para que eu tenha realmente um desempenho melhor, para que eu consiga tomar decisões melhores e para que eu consiga exercer as funções, tanto profissional quanto pessoal, de forma melhor. E ter uma explicação para isso. Certo. E esse coeficiente de positividade, ele é relacionado a um período de tempo? Como que ele aborda isso? Ou é nato da pessoa, né? A pessoa nasce com esse coeficiente de positividade, ou as circunstâncias do dia a dia, da semana dela pode interferir? Tem alguma relação direta ou indireta com isso? Tem, porque assim, nos estudos, e até a indicação do autor, ele fala muito sobre a questão do cérebro sobrevivente e o lado cerebral justamente do quociente de inteligência positiva. Só que nós, nos primeiros anos, principalmente da nossa vida, nós estamos no nível sobrevivência. Até os 15 anos de idade é o nível sobrevivência. E o nível sobrevivência, ele tem os sabotadores trabalhando para nós. Por exemplo, vou falar sobre mim, tá? Por muito tempo. Boa. Eu nunca fui esse rapaz bonito, simpático, brincando. Mas, por exemplo, a minha criticidade com relação a mim mesmo pode, muitas vezes, quando eu era menor, olhar para uma classe cheia de alunos e falar, poxa, as pessoas são muito mais bonitas do que eu aqui. Já é um sabotador.
Então, olha, aquela pessoa é muito mais inteligente do que eu. Então, tudo isso é construído. Só que, independente se eu já tenha esse quociente de inteligência positiva tão nivelados na infância, com o passar do tempo no modo sobrevivência, eu dou mais ouvido para o meu sabotador como se ele fosse a voz da minha razão. Boa. Você entendeu? Entendi. E aí, não que você não consiga exercitar depois o quociente de inteligência positiva. Nós conseguimos. Com certeza, nós conseguimos fortalecer isso. A gente pode até conversar um pouco mais sobre isso. Mas os dois modos, eles agem operando. Vamos pensar numa balança? Naquelas balanças antigas de 2 pesos? Então, tá ali. Nascemos. 50-50. Experiência, a balança começa a ficar descompensada. Né? Então, por mais que eu tenha uma criação diferente, a minha personalidade vai se formar a partir das experiências. E os sabotadores, eles não são ruins. São justamente, por exemplo, estou com uma mão, até no livro tem essa referência, estou com a mão em cima do fogão, estou sentindo queimar. Então é aquele momento que eu tenho que tirar a mão, eu tenho que ter um pouco de criticidade. O medo também ajuda, mas está relacionado com o nosso lado mais primitivo, vamos dizer assim, ou afronta ou foge. E isso que acaba dificultando a vida das pessoas. Tá, então essa questão aí do fogão e etc. seria uma questão instintiva, nosso lado primitivo, que vai fazer a nossa diferença. Que ali nós vivemos com isso e nós aprendemos a ser assim, está no nosso DNA. Já essa outra questão que você disse da criticidade exagerada, exacerbada, ela pode vir de outra questão, da questão dos pensamentos e também da questão da criação. Você acredita, ou tem algum exemplo aí, né, de acordo com seus estudos, ou de outra referência, de outro livro, que a criação também influencia isso? Por exemplo, pais, colegas que acabam fazendo bullying ou destratando muito aquela pessoa e aí ela cresce com essas experiências de inferioridade e ela acredita que essa voz interior ainda vive nela e é a voz da razão e ela sempre vai ser inferior aos outros. Isso, e cada um veste uma carapuça de proteção diferente da outra. Então, alguns vão adotar a questão do crítico como mais forte. Então, ela critica o outro como uma forma também de defesa. Ela pode ser, por exemplo, um hipervigilante. Então, ela fica sempre atenta à questão de segurança. Ela excede na segurança demais. Ela, às vezes, não dá próximos passos por excesso de segurança. Agora, vamos pensar, por exemplo, no hiperrealizador. Ele acha que, instintivamente, é aquela pessoa que cresce com essa questão de eu preciso ser notado pelos meus feitos. E ele acaba sendo o famoso workaholic, né? Aquele cara que acha que o serviço é tudo. E assim, dentro dos próprios sabotadores, que são pelo menos 10 sabotadores que a gente tem como referência, eles acabam adotando como uma forma de proteção mesmo. Até a questão do esquivo, a questão do insistente, né? Por exemplo, ele acaba sendo aquele perfeccionista. Poxa, eu estou atrás, você não vai alcançar meu nível de perfeccionismo. As pessoas são muito falhas, porque eu sou perfeito, olha. Eu coloco as cores todas iguais, eu marco meu livro com vários post-its, e assim vai. E assim, isso aí pode entrar, isso aí não, pode não. São sabotadores que vão impedir você, às vezes, de alcançar uma meta, um objetivo, ou alcançar aquele resultado que você treinou, como você disse no início da live. Isso aí atrapalha as suas realizações. Atrapalha de uma determinada forma, porque a pessoa se sente dependente daquilo. Ela toma aquilo que protegeu ela na infância, acaba se tornando uma voz de razão, e as decisões dela, às vezes, vão ser baseadas apenas naquela experiência. Então, ela não se permite ouvir de forma mais clara alguns poréns. Né? Uma pesquisa que foi realizada também, mostrou justamente essa questão, por exemplo, das faxineiras. O quanto, faxineiras de uma rede de hotel, o quanto elas achavam o serviço que elas faziam gratificante para elas, o quanto aquilo realmente era importante, qual a importância daquilo para elas. Uma parte achava que aquilo sim era importante. A outra parte achava que aquilo não tinha valor nenhum. Então, entende que depois vai entrar outros problemas. Porque quando a pessoa não se sente alguém da sociedade em si, ou ela não consegue se enxergar sendo como que eu posso dizer para você? Tendo um potencial, ela começa a se menosprezar. Né?
uma relevância, perfeito, Isso. frase perfeita, palavra perfeita, é isso aí. Então ela não se vê como relevante. E isso acaba, assim, influenciando de forma negativa. Certo, então daí seria um sabotador, um autossabotador, que ela não se vê como relevante perante a atividade dela, ou ela não vê também o potencial de crescimento ou a habilidade dela, e isso pode minimizar os feitos, ou até mesmo a questão da satisfação profissional, satisfação na carreira e etc. Sim, porque em determinados momentos essas proteções, até nos grupos. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que é perfeccionista demais e ela precisa liderar uma equipe, às vezes ela tem um conteúdo, ela tem um potencial muito bom, né? Então ele tem até a questão da inteligência dela, as vivências, as habilidades, toda a parte estrutural dela está legal, mas ela não consegue conviver com as outras pessoas de uma maneira passiva. Então, como que ela lida, por exemplo, com um erro no processo de entrega de um projeto? Como ela trabalha em equipe? Porque as personalidades são diferentes. Será que o crítico dela não alimenta também os sabotadores da outra pessoa? O quanto ela influencia de forma negativa o grupo? E acaba acontecendo bastante. Né? Isso a gente encontra. Voltando aqui para a área realmente que eu trabalho, por exemplo, um gestor, um novo proprietário de academia, que ele precisa, é a primeira vez que ele tem contato com um grupo de profissionais formados em educação física, de pessoas trabalhando com administração. Se ele tiver dificuldade em trabalhar com pessoas, como que ele vai delegar tarefas? Como que ele vai trilhar a questão das metas junto com esse grupo? Será que o grupo vai entender o objetivo do negócio que ele está fazendo? Então tem tudo isso. Isso eu vejo também, Rodrigão, você pode me ajudar na questão de que sabotador entraria isso, se é esse perfeccionista que você disse, ou outro exemplo. Eu vejo isso muito nas lideranças, né? Lideranças de primeiro escalão, quando a gente fala sobre pipeline da liderança, né, as curvas da liderança, eu vejo que essa crença, né, esse pensamento, ou esse sabotador de ninguém vai fazer melhor do que eu. Então a pessoa ela não delega, porque ela acredita que aquela pessoa não fará melhor do que ela, e ela sobrecarrega. Então o dia dela tem que ter 45 horas, porque ela tem que fazer. E ela acha que ela vai otimizar o tempo, ela mesma fazendo, ao invés de treinar uma outra pessoa para que daqui a um tempo faça tão bom quanto ela, ou tão a quantidade, qualidade melhor, e ela gaste o seu tempo fazendo outras coisas, que seria a função dela como gestor ou gestora e assim por diante. Sim. Então eu vejo esse tipo de atuação, ou eu vejo outra questão. Quando esse líder, ele delega, mas ele delega para a pessoa errada, para supervalorizar o seu potencial. Então ele delega, faz uma delegação errada, ele delega para uma pessoa que não tem capacidade, não tem musculatura, não tem competência para tal, e aí, consequentemente, quando você delega para uma pessoa que ela não tem competência, não tem qualidade, não tem especificação, ela vai errar, ela vai falhar ou não vai entregar o trabalho completo. E aí o trabalho volta para o colo dele e ele bate no peito. Ó, se não fosse eu aqui, hein? Olha lá, o que vocês fariam? Isso. E aí isso encaixa nesses sabotadores também? A pessoa não preparar o outro para não chegar no lugar dela, ou medo de perder lugar. Você encaixaria de alguma forma? Como que você vê? Encaixa até porque os próprios testes, inclusive eu mandei o link do teste que a gente acaba fazendo, né, para poder identificar. Ele mostra que nós podemos até ter mais de 3 ou 4 sabotadores movimentando o nosso dia. E, normalmente, como nós falamos de comportamento e experiência, por exemplo, o seu comportamento, se você fosse fazer esse teste em férias no Caribe, com relação às últimas 24 horas, se você responder isso, talvez seu sabotador esteja no nível bem baixo. Concorda? Mas tem que ser, por exemplo, você pega um dia típico de trabalho mesmo. Então tem mais de um sabotador trabalhando. Quando você fala de liderança, principalmente o controlador acaba... o sabotador de controle, ele acaba também operando assim. Então, além dele delegar, ou não delegar, ele acaba querendo ter o controle de tudo. Isso traz uma estafa muito grande. Outra coisa que acaba acontecendo quando os sabotadores estão no comando, né, que a gente fala que o sabotador ele tem que estar no banco de trás, apoiando o sábio, né, o seu momento sábio de estar equilibrando todo esse trabalho. Então, quando eles estão na dominância de tudo, a pessoa muitas vezes, ela está relacionando os feitos dela para ter sucesso. Mas e quando ela chega, ela criou um objetivo. Acontece bastante. Vamos falar dos homens que falam que tem crise de meia-idade. Criou vários objetivos na vida, né?
Eu tô com meus 40 aqui também. O que é meia-idade? Defina a meia-idade primeiro para saber se eu encaixo nessa aí ou eu tô em outra. Meia-idade. Vamos lá. Vamos falar dos outros homens, então, que estão na meia. Eu já estou na meia-idade. Você é um jovem ainda. É que a barba distante. Mas vamos pensar assim. Eu tenho vários objetivos a serem alcançados. Estudo, me certifico, faço, e vou alcançando tudo. Sou sempre o melhor aluno. Tá, mas chega um momento que cheguei no objetivo. E agora? Ele relacionou tanto a questão do sucesso com essa realização, né, com o controle de tudo, sendo prestativo muitas vezes em excesso, para poder tentar enxergar um valor, que quando ele chega no objetivo, ele se frustra. Entendi. Ele não consegue mais ver um próximo passo. É onde o sábio não consegue mais controlar esses sabotadores. Né? E o modo sábio ele é importante, como a gente disse no começo. Ele tem que estar operando a 75% do nosso dia. Por quê? Vamos lá. Se eu tiver, pelo menos, atendi vários clientes, atendi 4 clientes. Vamos lá, 4 clientes. 3 clientes fizeram um elogio. Boa. Um cliente fez uma crítica, normalmente a pessoa vai falar o quê? Vai lembrar mais dos elogios ou vai lembrar mais da crítica? Vai ficar ruminando a crítica. Vai ficar ruminando, aquilo vai fazer mal. Ela, meu Deus, não acredito. Pô, ela e se for na sexta-feira à noite, ela passa o sábado e o domingo lembrando da crítica. É bem isso. E aquilo vai fazer com que a madrugada dela seja péssimo, né? Pela questão da perspectiva mesmo. Então, imagina. Sim. Mas agora você pegando isso. Então, de 4, 1 me afetou. Boa. Beleza. Imagina, se eu tenho 50-50 do modo sábio e dos sabotadores, há um risco muito grande. Porque o sabotador, quando ele está operando no modo turbo, power. No modo power, ele tem uma tendência a puxar você mais para a negatividade. Tanto que os estudos do Shizad Shamini, ele fala sobre vórtices, né? Sobre a vórtice, que leva as pessoas que têm de 75 para cima, porque é um fluxo constante, comportamento, emoção, dia a dia, mas também os que têm abaixo de 75, até abaixo de 60, ela começa também ao contrário. Há uma tendência de queda gigantesca. Então é um trabalho que ele explora bastante no livro. Show. Quando você fala desse sábio, né, como você definiria esse sábio ou o caminho para a gente estimular esse sábio e não os sabotadores? Como que seria isso para a gente tentar trazer de uma forma mais prática ou aqui para o nosso... Então, vamos lá. São 3 estratégias, pelo menos, que a gente pode adotar para que o modo sábio ele haja mais. E é aquele que você vai deixar um pouco de lado as questões sabotadores. Primeiro, enfraquecendo os sabotadores. É preciso que você identifique em que modo você está atuando. Né? Por exemplo, quando eu falo, você falou, mas e aí? Será que é o hiperrealizador? Será que é o controlador? Então, existe o teste para você fazer isso. Muito provavelmente também a Ana vai comentar, vai se aprofundar um pouco mais nos sabotadores. Né? Então, quando eu falo de identificar, por quê? Se eu identifico um exercício que nós temos para a gente poder aumentar o nosso sábio é enfraquecer ele. Como? Nomeando. Então eu coloco lá o crítico. Chegou, a esposa fez alguma coisa, queimou o pãozinho na hora de fazer alguma coisa que a gente tinha combinado. Legal. Sim. Como que eu enxergo aquilo? Vou lá, olha lá, queimou de novo. Então, isso é uma coisa. É como se fosse eu falando. Mas se eu tenho esse pensamento já no meio, olha lá, o crítico está falando que já queimou de novo. Sim. Então eu começo a nomear esse meu sabotador que está interagindo naquele momento para que ele seja enfraquecido. Porque eu começo a dar nome aos bois. Não sou eu que estou tomando essa iniciativa de falar. E quanto mais eu adoto esse processo, fica melhor para identificar isso. Por exemplo, procrastinar. O esquivador, né, que é um dos sabotadores. Pô, o cara se esquiva, porque é mais fácil. Eu não vou resolver esse problema agora. Eu vou deixar para a última hora para entregar um determinado trabalho. Certo. Tudo bem. Mas aí, olha, a hora que vem esse pensamento de sabotagem, eu já falo, opa, o esquivador está querendo que eu pare agora. Sim. Identificar, então, os sabotadores e nomeá-los. Você pode chamar o seu lado crítico
de destruidor, pode chamar seu lado crítico de abominável. Olha lá, o abominável está falando que eu não vou dar conta. Então, são até as perguntas as afirmações que eu faço sobre mim. Boa. Você mandou para mim a mensagem: Rodrigo, vamos fazer uma live? Eu falo, legal, vamos fazer. Daí talvez venha o pensamento: acho que eu não consigo. Será que eu sou capaz? Mas será que isso, por mais que pareça uma defesa, isso vai me enfraquecendo? Eu vou deixar de me preparar, eu vou começar a ficar com medo, eu não vou querer dar um passo adiante. Daí eu falei, opa, olha aí, tem um atuando. Então, quando eu começo a prestar atenção que a minha criticidade sobre mim é alta, sobre as outras pessoas é alta, tem coisa errada. Eu consigo atuar aí, tá bom? Boa. Vamos lá. Eu vou falar de uma segunda estratégia. Então, primeira, identificar o sabotador e nomear ele. Nomeia. Tá. Boa. Deixa eu ver se eu entendi, então, Rodrigão. Vamos lá. Para ficar mais ligado. Eu dou um golinho na água aqui. O que eu vou falando, porque eu não... Por exemplo, assim, então, eu tenho um pensamento que pode sabotar uma competência minha ou uma habilidade que eu tenho. Então, eu sou convocado, por exemplo, para fazer uma apresentação na minha empresa. Eu estou fazendo um exemplo similar ao que você deu, só que de um modo presencial. Então, eu tenho que apresentar os resultados da minha empresa no final do semestre ou no final do mês. E aí, eu sou convocado, eu tenho competência, eu sei da minha área, eu tenho dados e fatos, já apresentei outros projetos, porém, entretanto, todavia, nesse dia, um sabotador chega para mim e fala: ah, rapaz, será que você dá conta? O board da empresa vai estar lá, o diretor vai estar lá, as pessoas ali capacitadas vão perguntar para você. E só de eu formular essas perguntas, depende de como eu encaro essas perguntas que eu faço para mim mesmo, eu posso cair naquele espiral que você disse, de enfraquecimento de potência. Então eu vou começar a me questionar sobre as minhas competências, as minhas habilidades, ou essas perguntas, dependendo como eu interpreto ela, com aqueles quociente de possibilidade. Consciente de positividade, eu posso transformar essas perguntas em um desafio e também me preparar melhor para ela. Cabe isso ou não cabe? Cabe, por quê? Agora é a parte do sábio aprofundada, vamos falar assim. O sábio, ele vê essas questões de, vamos dizer, problema como dádiva ou oportunidade. Então, tudo na visão do sábio, tudo é dádiva ou oportunidade. Isso tem que estar bem claro. Por isso que não é ser passivo demais, mas dádiva ou oportunidade. Se eu ligo o meu modo sobrevivência, que é o afronta ou foge, talvez a minha afronta seja acima do que poderia ser, sem medida, né? E talvez a minha fuga seja desnecessária. Então, quando eu penso numa dádiva ou oportunidade, no modo sábio, eu falo, poxa, peraí, não, mas eu tenho uma oportunidade de fazer um excelente trabalho. Eu estudei para isso. Aqui já está pronto, não tem o que dar errado. E mesmo se der errado, eu vou tirar o que de oportunidade disso? Eu vou tirar o que de uma dádiva disso? Porque não é certeza do que vai acontecer. Então, a questão das frustrações das pessoas com relação a futuro, por exemplo, também o excesso de futuro muitas vezes aumenta a ansiedade. Os sabotadores fazem isso. Aumentam a ansiedade, elas fazem com que você se frustre com mais facilidade, com que você se irrite, com que você aumente o estresse. Então, trabalhar o quociente de positividade melhora as suas condições. Então, você melhora, reduz a questão do estresse, você melhora a sua, como que eu posso dizer, o seu tempo de resposta tem mais qualidade. Porque a pessoa que simplesmente chega a informação, ela mal digere, e já solta, normalmente não vem com qualidade. Ela não digeriu aquilo legal. Né? E aí ela vai nesse modo aí que está operando sem um nível de pensamento, de elaboração e etc. E aí a estratégia que você disse é dar nome para esses sabotadores. Então quando você está criticando demais uma pessoa, ou se criticando demasiadamente, isso pode baixar sua performance. E aí é a forma de você não falar que é você, é terceirizar, não terceirizar, mas você usar ali um monstrinho. Ó, esse monstrinho aqui tá me pegando. É um monstrinho. Ou outro monstrinho do hiper realizador. Aquele cara que quer fazer tudo. Aquela pessoa que quer dar conta de tudo, não deixa ninguém te ajudar e etc. E essa é uma estratégia para eu ativar o meu modo sábio. Né? Então é dar nome para esse autossabotador que está me levando a procrastinar, que você falou que é um esquívio, né? Que deixa para depois. Que a pessoa usa aquele ditado, né? Você ouviu? Nunca faça hoje o que você pode fazer amanhã.
É bem isso que acaba acontecendo. E vai O virando cara uma usa bola o de neve. contrário. O cara Vai usa o virando uma bola de contrário, neve. ditado. Boa. Aí vai para a segunda estratégia, então. Vamos lá. E até esqueci de falar. O crítico, normalmente, ele conduz. Ele é o sabotador que conduz os outros. Ele precisa sempre Tá, de uma bengala, de um parceiro, de um comparsa no crime. Então ele tá. pega, por exemplo, a criticidade, ele vai juntar ainda com insistência, com um controlador, com um hiperrealizador. Aí você vai ter aquele cara com cargo de gerência, né, monstro, mas que não consegue trabalhar em equipe, que é um cara estourado, que é insistente, que é perfeccionista ao extremo. Como que as pessoas até têm dificuldade em fazer exercícios, por exemplo, de feedback? Porque ele dá um feedback para as pessoas, mas ele não pede o feedback sobre ele. Vai ser difícil, entendeu? Vamos lá. Próxima estratégia. Boa. Então, para fortalecer o sábio tem 5 poderes, né? Certo. Como a gente pode ver na questão do trabalho que o sábio desempenha. Por exemplo, empatia. O poder da empatia para o sábio fortalece demais. Então você consegue fortalecer o sábio através da empatia. E não é empatia apenas com o outro, é empatia consigo mesmo. Porque a pessoa fala assim, olha lá, deu errado. E acontece, deu errado alguma coisa. Ele vai começar a se culpar. O quanto ele se culpa também pesa. Então ter compaixão dele não é ser fraco. Né? Na verdade, ter compaixão é uma fortaleza. Né? E isso tudo vai estruturar a parte da empatia do sábio. Boa. Vamos pensar, por exemplo, do explorar também. Então, o explore. Ainda sobre empatia, tem um exercício para empatia do sábio que você pode fazer. Agora que eu me lembrei. É a questão de você, por exemplo, pegar uma fase da sua vida, por exemplo, a infância, e você tentar imaginar uma imagem, colocar uma imagem na sua cabeça de um momento que você está abraçando um familiar querido, um amigo, um animalzinho, e você tentar lembrar de como você era ali. Porque na infância, lembra que eu falei que tudo está em equilíbrio? Então ali quebra toda essa vertente desse crescimento e você volta, vamos dizer, volta para uma humildade. Né? Ah, Rodrigo, eu não consigo me imaginar, tenho um problema em me imaginar quando era minha infância. Ué, pega uma foto, deixa uma foto de quando era criança. Próximo, você lembrar daquele momento que você teve empatia, que você tinha empatia pelo outro. Porque se você não tem empatia nem com você mesmo, se não tiver com o outro, é um problema. Aí tem a questão, eu tô dando uma olhadinha na minha lousa que eu deixei os pontinhos tudo certinho ali, tá? Certo. Não, tranquilo, tranquilo. A questão do explorar também. O explorar, ele fortalece muito, sabe? Explorar o quê? Explorar aquela questão do que está acontecendo entre ele, a equipe, entre ele e o problema. Mas é ele tentar justamente separar as coisas. Tentar enxergar com o olho, como eu posso dizer, de explorador mesmo. Então, avaliar a fundo o que é responsável por aquele problema que ele está passando e como transpor aquilo, né? Isso, essa questão do explorar, ele também pode ser encarado, ou dessa forma que eu vou colocar aqui, é você pensar em opções diferentes daquelas tradicionais que você já teve. Então, eu exploro um novo olhar, eu procuro saber mais, ou eu procuro novos caminhos para interpretar isso? Aí é uma outra fase do sábio. Então, você explorou. Boa. Aí tem o inovar, que também você consegue trabalhar o sábio pela inovação. Como? Tem um exercício que chama... Porque sim, né? E. Então, por exemplo, vai fazer lá o exercício do inovar. Você fez várias ideias, colocou várias ideias, mas não chega a lugar nenhum. Eu estou tentando inovar alguma coisa. Só que por quê? Porque você coloca uma ideia no papel, muitas pessoas fazem isso. Ah, não, isso aqui é muito ridículo. Ou você expõe uma ideia para o grupo, a primeira sobrancelha que levanta te criticando, aí você já sente frustrado. Sim. Só que, por exemplo, esse exercício do inovar, ele é um pouco mais difícil para a pessoa que tem esse bloqueio. Mas ele coloca, peraí, não, sim, mas beleza, tive essa ideia. Ela é boa? Sim. Por isso. Então, sim, certo. Por isso. E o que não for cabível, mas vai escrevendo. Vai escrevendo para você poder ir inovando mais, criando mais oportunidades. E o que realmente não tem sentido, você exclui. E depois você vai mantendo que vai inovando.
Boa, Mas então aí o exercício seria o de explorar seria aprofundar naquela experiência ou naquela situação. Explorar ali, excelente. investigar, boa, e aí você vai explorando e Levantar as aprofundando. pedras. Isso, Porque é é uma isso. coisa que a gente faz quando a gente é criança. Então você pega, Sim, a criança explora, ela vai, ela levanta a pedrinha, ela vê o bichinho, e a gente vai perdendo, você entende? Como a essência sim, está muito relacionada a como nós éramos, deixamos de ser para sermos adultos. Né? sim. Para E se na encaixar no verdade, padrãozinho e etc. excelente, Isso é aí. bem isso mesmo. Show. Show. Então esse seria o segundo caminho aí para fortalecer esse sábio. Esses exercícios que você disse, de explorar, outro de Isso. inovar, e você falou mais algum aí que eu acho que eu me perdi agora. Então agora a gente falou sobre empatia, ser Empatia, empático, né? Empatia, explorar. Então realmente levantar as pedrinhas, né? Se aprofundar no negócio. O inovar, que é você criar as possibilidades, é o brainstorming. Só que faz um sim, brainstorming individual. Você pode fazer o inovar com brainstorming em equipe, mas você pode fazer isso também de forma individual, escrevendo essas oportunidades. O boa. navegar, por exemplo, o navegar é onde você vai realmente pensar numa bússola de direção. Agora, Uhum. não é porque a bússola aponta para o norte que de repente não vai ter um desvio. De repente, apontando para o norte, ela dá num pico gigantesco. Você vai ter que Sim, contornar aquele desvio. Então, como certo. você navega realmente é importante. Como você transpõe cada obstáculo, como você vai fazer essa orientação e as decisões. Então, ele faz, inclusive, um exercício colocando a questão do futuro. Eu me imagino, daqui a Uhum. alguns anos, como se dizer assim, no fim da minha vida, Certo. e eu me imagino no fim da minha vida, e aí eu começo a refletir o quanto a decisão que eu vou tomar neste momento vai influenciar nesse fim de vida. É isso que eu quero para relembrar no final da minha vida? É Sim. essa decisão que eu quero ter nas minhas costas, vamos dizer, né? E tudo Boa. isso são decisões fortes, né? Boa, boa. Então essa seria outra estratégia aí de navegação que você disse. Isso aí até me Sim. lembra, não sei se você já ouviu falar sobre a estratégia Disney. Tem a questão do livro Disney do atendimento ao cliente, mas a estratégia Disney é de você pensar, né, no sonhador, no crítico e no realizador. Você já ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi falar da estratégia Disney, mas essa não ouvi sobre É, esse simplificando, método. simplificando, quando você tem uma nova ideia, ou você tem uma sugestão, ou você tem uma possibilidade, dizem, né, tem as duas teorias, que existia mesmo a sala, ou que o Walt Disney ele entrava no modelo mental de pensamento onde ele fazia isso. Mas a teoria mais bonita é que existia a sala, né, todo aquele teatro, etc. Ele tinha 3 salas. Uma dessas salas, ele entrava para sonhar. Então, quando ele for criar alguma atração, ele ia criar alguma coisa no parque ou alguma ideia, ele entrava lá e nessa sala ele só se permitia sonhar. Totalmente com foco na imaginação, no positivo, no bonito, no que seria legal. E ali ele viajava na maionese, sem limitar os seus sonhos. Então tudo ia dar certo, tudo ia funcionar do jeito dele. Depois disso ele pegava esse projeto e ele ia para a sala do crítico. E naquele momento ele encarnava o crítico, ele virava o chapeuzinho e vamos dizer que ele encarnava o crítico. Ele pegava tudo aquilo que ele escreveu de sonho e ele começava a criticar. Ele criticava a forma que ia ser, as pessoas não iam gostar, o público que não ia aderir, o valor que as pessoas não iam pagar e assim por diante. Depois disso ele pegava os 2 papéis, tanto o de sonho, tanto quanto o de crítica e ia para uma terceira sala, onde ele chocava os 2 e ali ele dava conta do que realmente poderia acontecer. Então ele Que pegava legal. tanto o seu sonho quanto a sua crítica, o seu pior crítico, que era ele mesmo, e ele colidia aquilo em uma ideia onde ele tirava a viagem na maionese e ele tirava o excesso de crítica para ele extrair ali, vamos dizer, o suco real das ideias. E aí era uma estratégia que ele utilizava, né? Muito bom. Excelente. Muito. Então, técnicas e métodos, cara, eles são muito bem-vindos, né? Desde que a pessoa... Porque, por exemplo, nem todo mundo gosta de refrigerante. Nem todo mundo gosta de cerveja. Algumas Sim, pessoas apreciam um bom vinho, mas apreciam um vinho mais doce. Outras... sim, Tudo mais isso... seco. Mas o que se enxerga... Como que a gente trabalha essa questão da individualidade? Que não é só biológica. É uma Uhum. individualidade de consciente, de experiências... E tudo isso vai formar, porque, por exemplo, eu vou trabalhar a questão de fortalecer meu sábio. Vamos tentar conversar com uma pessoa que tenha um pouco mais
seja um pouco mais bloqueado para essa questão comportamental. Não, mas você já consegue até identificar sabotadores ali. Sim. Mas qual abordagem você vai trabalhar com ela? Como você vai se aproximar? Talvez se você chegar falando, olha, você tem muito sabotador ativo aí, pronto. Já matou. Já perdeu. Já matou. Então eu falo sempre que Deus deu 2 ouvidos e uma boca para nós. Então é muito importante que a gente ouça mais antes de falar algo, né? Que a gente profira palavras que venham justamente do que a gente está recebendo de informação. Boa. Show de bola, show de bola. E aí, eu não perguntei, Rodrigão, que faltou aqui para nossa live? Pra gente ir caminhando aí para os nossos 10, 15 minutinhos finais. O que seria legal aí que eu não perguntei ou que eu não abordei, que se eu abordasse daria um belo de um tema para esse nosso final aí. Ó, tem mais uma estratégia, que é o fortalecer. Eu que trabalho, né? Nós que trabalhamos com educação física, principalmente, nós somos educadores físicos, sabemos muito sobre fortalecer o músculo em si, né? Músculos superiores, inferiores, e o músculo do quociente de inteligência positiva, que é excitado, inclusive. Eu consigo exercitar esse músculo, dar mais tônus para ele? Consigo. Tem vários tipos de exercício que fazem com que eu me despreenda desse momento sabotador. Por exemplo, eu já identifiquei os sabotadores, eu quero fortalecer meu sábio pela estrutura, pelo tônus do meu consciente positivo. Como que eu faço isso? Tendo mais percepção do espaço, mais percepção do momento. Muitas pessoas estão hoje participando da live, beleza, estão prestando atenção, que bom, beleza. Mas elas estão no modo automático no dia a dia e não estão percebendo mais as coisas. Então é você, por exemplo, parar um instante para você sentir que você está mexendo o dedo do seu pé e que ele está em atrito. Então, tem uma sugestão de 100 repetições desse exercício para que você comece a ter mais percepção e melhore o seu sábio, para ativar ainda mais o tônus do quociente de positividade. Um outro exemplo, prestar atenção na respiração. Então, você parar alguns segundos, pode ser em ciclos de 10 segundos, e inspirar com profundidade. Você soltar o ar, mas você ter consciência disso. Num dia que você hoje eu estava trabalhando e fazendo um exercício assim. Eu comecei a trabalhar, escrever, quis dar uma parada. Eu vou fazer um exercício, porque eu quero melhorar. Lembra que eu quero chegar nos 75%? Sim. Eu quero melhorar. Parei e comecei a identificar o som dos pássaros cantando lá fora. E isolei aquilo por 10 segundos. Poxa, de 1 hora você não consegue separar 1 minuto, né, dentro dessa 1 hora, em várias frações de segundos, fazendo esse tipo de exercício? Então, percebendo a respiração, percebendo o meu peso do corpo sentado, percebendo, por exemplo, minha mão tocando a minha outra mão, percebendo a água na pia. Uma coisa também que é um exercício que ajuda a fortalecer o quociente de inteligência é você ouvir uma música, mas começar a isolar os instrumentos da música do todo. Tudo isso são práticas e exercícios que a gente pode estar fazendo para poder auxiliar o sábio a estar operando mais do que os sabotadores, entendeu? Do que os sabotadores. Como chama esse último mesmo? Você falou aí? É o fortalecer, é isso? Isso, fortalecer o músculo do consciente positivo. Do consciente positivo, que é você ter essa atenção mais plena, é você conseguir se concentrar nesse momento e escolher algo e isolar da sua rotina, que muitas vezes ela está ali te afogando. Perfeito. Ou te colocando em algumas situações de conflitos, de problemas e etc. As pessoas vão ter dificuldade, talvez, de começar a fazer esses tipos de exercício, até porque não faz parte da prática diária. Mas, por exemplo, ela pode atrelar isso com coisas da rotina. Ir ao banheiro. Poxa, ir ao banheiro faz parte. Então, toda vez que eu for ao banheiro, eu vou fazer esse exercício. Posso, na hora que eu pego na maçaneta da porta, quando vou lavar minha mão, quando eu piso no tapete. Então, tudo isso são as sensações que a gente deixa de explorar. Lembra que na infância nós explorávamos muito. Nós tínhamos uma consciência diferente. Nós vamos abandonando e vivendo no modo de sobrevivência há muito tempo. E a gente adota isso, agora voltando lá para o começo, né? E a gente adota isso como razão, como certeza. A gente passa a ser muito crítico, nós passamos a criticar muito a gente, muitas pessoas,
muito nossa vida. E a vida está uma correria. Por quê? Não bastasse os nossos problemas individuais, ainda tem a questão do excesso de informação. Então, eternamente sobrecarregados e tentando ser super produtivos. E para quê? Né? Para No onde final, vamos? Como vamos? eu acho que no final, né, aquela pergunta que você disse sobre a questão, no momento lá do final, como eu vou olhar para hoje até o final e o que as minhas decisões me trouxeram até o final que eu gostaria de ter. Né? Eu não gosto muito da pergunta do final, porque dependendo da pessoa, se ela for muito crítica ou muito triste, ela não volta mais, fica numa tristeza eterna. Ela coloca a mão na cabeça, tem que ser tudo bem guiado, né? Tem os momentos e momentos. Né? Isso, eu gosto de uma pergunta que é assim, né? Seu aniversário de 100 anos chegou. As pessoas que você mais ama estão lá para fazer uma festa para você. O que essas pessoas estão dizendo de você? Quais são as características que as pessoas estão comentando antes que você chegue na festa surpresa, né? E aí a pessoa viaja, uma pessoa legal, uma pessoa que foi companheira, uma pessoa que deu aula para mim, que me ajudou a desvendar alguma coisa, ou que me provocou de maneira positiva, né? Fez algumas provocações na minha vida. Então, a partir dessas respostas, a gente consegue desenhar o hoje até os 100 anos, né? Porque daqui para trás não dá para desenhar mais. Já foi desenhado. Bem isso. Muito não bom. Não adianta remoer o que foi desenhado ou pular da janela, etc. Tomar melhores decisões agora para conseguir construir esse caminho. Vamos pensar assim que nunca vai ser fácil, né? A questão das realizações, de ser criticado em algum momento por algo que você fez. Eu gosto de pensar na questão da fogueira. Porque às vezes a pessoa que vem com algum problema para você, ela está inserida numa fogueira. E você vai ser mais combustível ou você vai abafar aquele incêndio que pode começar? Sim. E é isso que acaba acontecendo. Imagina você com seus vários sabotadores já agindo, sendo crítico, sendo autoritário demais, sendo controlador demais, que uma pessoa que vem e também atrita contigo. Aonde vai parar isso? Lembra da Vortex? Nós estamos ali, né? E aí, vai para cima? Será que negativo com negativo, como que vai ser isso aí, né? A pessoa com excesso de negatividade. Se eu não estou preparado, se eu não estou no meu 75%, se eu estou muito abaixo, talvez eu tenha mais dificuldade para lidar e talvez eu até me apegue e comece a também achar, realmente, eu acho que ele está certo. Eu não sou bom o suficiente. Sim. Né? E aí a pessoa acaba cedendo essa questão. Não, muito interessante isso. E eu gostei dessa analogia que você fez da fogueira, né? Porque muitas vezes eu costumo dizer que a gente é muito bom amigo para os outros. Às vezes nós costumamos abafar esse fogo dos outros, esse fogo que corrói. A pessoa está com um problema no trabalho, na vida pessoal, no relacionamento, e você, como um bom amigo, você dá conselhos. Calma, vai conversar com a pessoa. Calma com o seu superior. Às vezes ele está passando por alguma pressão lá em cima também. E às vezes nós não conseguimos ser esse bom amigo para nós mesmos. Nós não conseguimos, né, nos ajudar. O mesmo conselho que você daria para um amigo seu se estivesse na sua situação, você não dá para si mesmo. E isso acaba gerando esse ciclo aí de negatividade ou se desviando desse quociente de positividade. Quociente, falei o certo agora, né? Consciente, sim. Eu também, alguns momentos, assim, quando a gente começa a estudar um pouco sobre a questão do quociente, eu falo, não, é quociente ou coeficiente? Coeficiente ou coeficiente? Dá um estalinho na cabeça. Mas depois de quase uma hora conversando aqui, aí eu aprendo rápido, eu acho. Eu já aprendi rápido. Rapaz, passou voando, hein? Como sempre. Passou, lá, 55 minutos. Tínhamos programados 40 e o Rodrigão deu uma aula aqui pra gente de 1 hora aproximadamente, falando sobre esses sabotadores, sobre como nós conseguimos entender essa inteligência, né, inteligência positiva e destravando aí, explorando o nosso verdadeiro potencial que nós podemos ter e, consequentemente, evitar essas barreiras, esses obstáculos e até obstáculos que nós mesmos criamos. Certo, Rodrigão? Justamente. Show. Rodrigão, fala aí novamente, o pessoal já sabe aqui, né, como que é Tropa de Gestores, o seu Instagram. Quer deixar mais algum recado pro pessoal aqui? O que você gostaria de deixar para finalizar? Pessoal, então, primeiramente quero agradecer essa noite maravilhosa, conversando com o Adriano, um grande amigo de muitos anos, né? E falar para vocês que fica o convite para que vocês possam ali participar também do Tropa de Gestores.
tenho muitos assuntos relacionados à gestão, à questão de aprimoramentos que vocês podem fazer, independente se você está falando da sua gestão de carreira, gestão do seu negócio, se você pretende criar um planejamento estratégico, Tropa de Gestores está lá, tem conteúdo todos os dias, estamos vindo com bastante novidades e em breve, mais novidades aí, tem que ficar ligadinho lá, tá bom? Show. Mas será um prazer recebê-los e receberemos com muito carinho. Show de bola, Rodrigão. Eu agradeço, tá? Mais uma vez, seu tempo, a sua disposição para vir trazer esse conteúdo, que eu sei que você estuda pra caramba, e aí você disponibiliza aí 1 hora do seu tempo. Você tem suas tarefas, tem sua família, para estar aqui colaborando com a gente. Eu sei que é uma missão sua, que é um projeto seu, que é um propósito que você tem, te dá prazer também, mas nunca é demais agradecer a sua disposição em estar aqui mais uma vez, tá? Eu que sou grato. É isso. E também gostaria de deixar um recado pessoal aí que tem interesse em assistir novamente essa live, se você pegou pela metade ou não, vai ficar gravada por um tempo aqui no feed e depois eu vou disponibilizar só para os alunos do curso de sustentabilidade emocional, que é um curso aí, uma assinatura mensal que você faz. Você tem direito a um curso de inteligência emocional, de gestão do tempo, uma análise DISC gratuita manual e além disso, todo mês a gente coloca conteúdos novos para estar atualizando todo o seu conhecimento aí. Fechado? Muito bom. Show de bola, meu amigo. Muito obrigado. Ótima noite para você, para toda a sua família aí. A gente se vê. Falou, meu irmão. Fica com Deus. Valeu. Um grande abraço. Até mais. Força. Vamos lá. Valeu.